Então vamos trazer aqui um pouco mais do indicador Arbalest hoje aqui. Então esse indicador tem fase de teste, ele foi criado há pouco tempo aí, então fiz uns backtests com ele no fim de semana, ontem também mercado aberto e hoje com resultado muito bom, tá? Então basicamente o setup é esse aqui, tá? Vou deixar o link no card para quem não conhece e não viu o vídeo, então o link vai aparecer aí no card e eu fiz alguns incrementos nele com base em outro indicador que eu estava estudando já há muito tempo, que eu já uso há muito tempo, né? Estava estudando uma forma de aperfeiçoar a leitura desse indicador e eu fiz a inclusão desse indicador aqui. Então, o setup é esse, o básico, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui também com o Cumulative Delta, tá? Só que a gente vai utilizar um Cumulative Delta diferente. Tem o Cumulative Delta nativo do Profit, né? Ele é basicamente esse mesmo que eu tenho aqui, né? Só que esse meu, o Cumulative Delta, o básico, ele dá as colorações das agressões aqui verde e as colorações vermelhas. Esse aqui tem um diferencial, tá? Deixa eu só tirar essas linhas aqui, que elas não vão ser importantes nesse momento, tá? Então, Cumulative Delta modificado esse aqui, tá? Eu não vou passar aqui como que se faz leitura de Cumulative Delta, para que serve, tá? Na verdade, eu vou explicar só o que ele representa aqui, né? Então, ele mostra o saldo de agressão, compradora ou vendedora, tá? Dentro de cada box aqui. Eu não vou explicar como é que ele funciona, eu tenho um vídeo que eu fiz para a nossa sala de análise ali, então o pessoal que tem acesso à sala participou dessa explanação que eu fiz sobre o Delta ali, tem bastante material sobre Delta no canal do Santo Trader lá, o pessoal pode olhar, ele fala bastante do Cumulative Delta, e é um indicador que eu uso já há um certo tempo, e agora eu fiz algumas melhorias nele aqui, essa plotagem diferente, né? Ele vai me mostrar aqui também o saldo quando tem uma agressão mais forte, tá? Então, quando ele me mostra aqui uma agressão mais escura no Cumulative Delta, é que tem um volume de agressão um pouco maior, com base em alguns critérios, alguns cálculos que eu fiz, tá? Então, sempre tem um ponto mais escuro, tanto na coloração aqui do vermelhinho claro, praticamente um rosa para o vermelho escuro, né? Como também do verde clarinho para o verde escuro, ele tem um volume maior de agressão, tá? Então, não necessariamente uma barra muito grande, ela pode ser um bom sinal de compra ou venda, aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho uma barra gigante aqui, mas ela não está numa coloração mais escura, então teve muita briga nesse candle aqui, nesse box, né? Então isso aqui dificulta um pouco a nossa análise, de repente pode ser um ponto errado se a gente for utilizar só o tamanho do volume aqui da barra do delta, né? Então por isso que eu fiz a diferenciação aqui pelas cores mais claras e mais escuras, tá? Isso aí com base na agressão e alguns outros fatores aí, tá? Além do Cumulative Delta. Se você for olhar, o Cumulative Delta é o mesmo nativo do Profit, tá? Exatamente igual, idêntico com relação a essa parte da coloração, tá? Então, com relação ao Cumulative Delta, é isso que eu vou falar aqui, não vou falar muita coisa, tá? E vou falar mais do setup como um todo. Esse setup que está muito forte, tá? É muito bom mesmo. Já vou mostrar uns resultados aqui. Eu fiz hoje entradas ontem e hoje na demo. Ontem foi muito bom também. Eu não vou mostrar os resultados de ontem aqui, porque ontem eu fiz teste de outros indicadores, então vai acabar confundindo e não vai mostrar a realidade do que aconteceu aqui. Mas hoje eu utilizei só esse indicador. Semana toda de teste para ele, para fazer a validação. Mas o pessoal da nossa sala de análise ali já tem operado com ele desde ontem. Tem um resultado bacana aí. Já vou passar os meus resultados da conta demo aqui para vocês verem, tá? Tá um setup muito forte e muito bom, tá? Voltando aqui ao Cumulative Delta, tem única coisa, não que seja ruim, mas a única coisa que pode dificultar aqui, que essa versão do Cumulative Delta, ela só vai funcionar na versão do Profit Pro. A versão básica que tem no Profit, em qualquer versão, até na versão mais básica do Profit você consegue usar. Essa aqui não, porque ele faz uns cálculos de agressão que só a plataforma Pro me permite, tá? Então tem essa desvantagem. Tem muita gente que acha ruim o fato de ter que pagar a plataforma Pro, porque é mais cara, não sei o que. Cara, mas não vejo como custo, eu vejo como um investimento isso, tá? É a mesma coisa se fazer uma viagem, tá? Se eu posso ir, por exemplo, de uma cidade para outra, posso ir a pé, né? Eu vou do mesmo jeito, eu vou chegar, só que eu vou chegar mais cansado e vou demorar mais. Eu posso ir de carro, que encurta um pouquinho mais o tempo, né? Tem as suas vantagens ali. Eu posso ir de avião,
que questão de poucos minutos eu estou nessa outra cidade, em um tempo muito mais rápido. Então, as plataformas aí da versão básica para a versão Pro, né, é a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo percurso, só que uma vai te dar algumas vantagens a mais, né? E isso tem um custo, tá? Mas hoje você vai ver aí, tem corretora que dá a plataforma Pro por R$ 29,90, tem outra que até é de graça, tem algumas condições para você utilizar isso, mas, cara, R$ 29,00 e um tradezinho aqui com esse indicador de 150 pontos no mini índice, você consegue pagar a plataforma fácil, tá? Então não é desculpa para não usar e para não ter um resultado melhor. Acho que vale a pena, tá? A gente tem que parar com esse negócio de, tem que ser o mais barato, tem que ser o de graça. Cara, não é assim. Coisa boa tem custo. Tudo que a gente for fazer é isso, cara. Se quer comprar uma comida de qualidade, uma roupa de qualidade, você vai ter que pagar um custo a mais. Tá? Vai te dar um benefício, vai durar mais, vai te dar um resultado melhor, independente do que seja. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona, não tem outra forma. Então, com relação ao delta é isso, tá? Com relação ao setup. A única coisa ruim desse setup aqui para alguns, né? Para quem gosta de pegar tendência, não é muito bacana, porque ele já vai entrar quando o gráfico está em tendência, pegando umas pernas menores. Então o pessoal gosta de pegar, por exemplo, no dólar perna de 10, 20 pontos, nem sempre vai pegar. No índice perna de 500, 1000 pontos, também nem sempre vai pegar, vai ser mais difícil, mas para scalp é uma maravilha esse setup aqui. Vamos mostrar alguns resultados aqui. Esse aqui é o relatório de performance de hoje. Tá? Só com base nesse indicador, isso é na conta demo, porque está em teste esse indicador aqui. Não vou ficar fazendo entrada na conta real, porque eu não cheguei nesse nível de loucura ainda. Tá? Mas vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entradas positivas, uma entrada negativa aqui no índice. Tá? Total aqui teria dado R$ 538, com um prejuízo aqui, né, na verdade, 574 positivo e 36 negativo. Então, resultado excelente. Tá? Enquanto isso, não tenha dúvida. Tá? Então, vamos analisar os pontos de entrada desse indicador. Tá? Então, vamos pegar aqui, a princípio, o índice. Vamos então no começo do dia aqui. Então, o que tem que acontecer aqui? Quais são os critérios? Lembrando que a aula não é sobre cumulativo delta, é sobre os pontos de entrada deste setup. Então aqui, ó, sempre que eu tiver a minha média na coloração branca, ela vai estar horizontal e o mercado está lateral. Pode ver que isso se concretiza aqui. Então, se você faz qualquer entrada de compra e venda aqui, está ferrado. Tá? Iniciou uma tendência de alta aqui. Tá? Perdi essa tendência de alta, não tem problema. Eu vou fazer a minha entrada quando? Quando o histograma estiver na coloração verde, que foi aqui. Quando meus boxes estiverem na coloração verde, aqui, a minha média está verde também, e eu preciso de uma agressão, uma coloração mais escura. Então eu não entro nesse box, eu entro nesse aqui. Tá? Perdi tudo isso aqui de alta, mas na certeza eu tive 200 pontos no mínimo. Tá? Então operou com um contrato ali, R$40 no bolso, operou com 50 contratos, vocês façam a conta aí. Tá? Então aqui, ó, o que a gente tem? A média já vermelha, o histograma lá em cima vermelho, o box ficou vermelho aqui. Tá? Eu não tive agressão aqui no meu delta, vamos só fazer aqui, não tive agressão, tá? A agressão que eu tive foi aqui embaixo, podia ter entrado, tá? Então se eu entrei aqui eu tomo um loss, mas aí o que a gente faz também? Análise gráfica, né? Então o que eu tenho aqui? Ó? Tem um fundo nessa região aqui, tá? Então esse fundo aqui, cara, pode bater, pode voltar, ele já respeitou, tá perto aqui da região de abertura, então é um ponto que pode respeitar, mas digamos que tenha entrado, levou um loss, beleza, o loss acontece também, tá? Mas a análise gráfica também é fundamental para qualquer operacional que você for fazer. Aqui nesse ponto tem histograma, a média está branca, não tem sinal ali do nosso delta. Aqui começamos histograma verde, box verde, média verde, e olha que legal, bem aqui no início da tendência, eu já tenho aqui uma coloração verde mais escura no meu delta, onde eu faço aqui no mínimo 200 pontos, tá? Eu tenho um ponto de reentrada aqui, né, onde o delta me sinalizou de novo, e eu faço mais um ponto aqui de mais de 200 pontos, mais um trade de mais de 200 pontos. Vamos para frente do gráfico. Vamos só ajustar aqui, para ficar bonito na tela. Aqui eu tenho delta, mas já tem histograma também. Então aqui, ó. Só que o que acontece aqui, ó, a minha média
ela está na coloração vermelha aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então, de repente, você não viu ali, nem sei se, talvez ela tivesse verde no fechamento desse box, meio difícil saber, tá? Mas digamos que você leve um stop ali, beleza. Acontece, mais um stop. Aí você tem uma reentrada nesse ponto aqui, ó, agressão do delta, agressão aqui também, mais uma entrada. Você tem um outro ponto de entrada aqui, com base em todos os conceitos aqui, né? Aqui seria o ponto de entrada, mais uma entrada positiva. Eu tenho mais uma entrada nesse ponto aqui, que ele me dá mais 180 pontos aqui, 200 praticamente, tá? Aí você tem que ver se vai querer entrar em cima da VWAP ou não. Tá? Aí fica a critério do operacional de cada um. Aqui não tem ponto de entrada. Eu vou ter uma outra entrada aqui nesse ponto, tá? Onde tem o meu delta dando condição, lá em cima também, para fazer mais uma venda, no mínimo até a média de 200, tá? Ou pode segurar a operação. Aqui eu tenho delta, mas não tenho média e não tenho histograma. Aqui não tem nada, não tem sinal de delta. Eu vou ter um próximo sinal de delta aqui, tá? Mas a minha média não está vermelha ainda. Aqui não, aqui onde deu tudo batendo. Vermelho histograma, vermelho média, vermelho box, delta escuro. Entro. Faço a entrada. Reentrada nesse ponto aqui, ó. Mais um scalp. Aqui teria mais um ponto de entrada, né? Aí você tem que analisar se você entraria aqui nessa região, porque a média ela está lateral, né? E eu tenho aqui um fundo duplo. Mas digamos que entrou aqui e você tomou um loss, tá? Mas tem que fazer análise gráfica também, tem que lembrar disso aí. Ponto de entrada 100% perfeito seria aqui, nesse ponto. Perdi toda essa perna de alta aqui, mas aqui eu tenho mais 200 pontos garantidos. Aqui, mais um ponto no índice, não, aqui não teve. Aqui teria um ponto com o delta também, daí o que a gente vê aqui, ó. O mesmo fundo que segurou lá atrás. Você vai operar aqui? Não, você vai operar no rompimento. Tá? Análise gráfica é importante. Não adianta você ficar seguindo só por setup, cara, que não é assim que funciona. Nada na vida é fácil. Você tem que trabalhar, tem que estudar para conseguir ter o resultado lá. Então, mais um ponto de entrada aqui para quase 200 pontos. Tá? Então, scalpzinho pequeno. Vamos ajeitar esse delta para caber na minha tela aqui. Tem mais um ponto de reentrada aqui. Aqui ele me paga quase 200 pontos também. Tem outro ponto de entrada? Não, aqui não tem. Aqui tem. Não, aqui não, porque a média também não está me dando condição. A média não deu condição. Aqui tem um ponto de entrada de compra nesse box. Ele vem aqui, desceu um pouquinho, subiu, tá? Tem a reentrada aqui nesse ponto, que ele sobe também mais 100 pontos, vem aqui, faz uma correção de não dar 200 pontos e sobe de novo. E aqui a gente já chegou nas 17 horas, que é um horário ruim para operar, mas a gente teria aqui não teria entrada, teria uma outra entrada nesse ponto aqui, tá? Onde o delta me sinaliza. Aqui tem um sinal de delta, mas não tem as outras demais confluências. Tá? Então, esse é basicamente o setup aqui no índice. Vamos ver no dólar. O dólar hoje deu surra em muita gente no começo ali, quem quis operar logo cedo. Nessa parte aqui, pelo 9mm, ele deu algumas entradas. Tinha que ser muito rápido aqui para pegar 5 pontos, mas acabou dando algumas regiões de loss aqui. Então, nós temos aqui esse ponto aqui, delta forte. E temos aqui a entrada, pouquinha coisa, né, no dólar. 13 pontos, 3 minutos, R$130 no bolso com o contrato. Delta vai me dar outro sinal aqui, o delta não, histograma, né, o delta não sinalizou aqui, não entro, delta não sinaliza aqui, eu perco umas boas pernadas aqui. Mas quando eu entro, é mais na certeza. Aqui seria o ponto de entrada com base no delta, lá em cima dando sinal, a média também. E aqui, ó, mais 12 pontos. Essas são todas entradas rápidas, tá? Normalmente essas entradas não levam mais que 2 minutos.
É muito bacana esse conceito do delta, porque está entrando agressão, então o preço tende a movimentar mais rápido. Aqui, ó, entradinha bonita no delta nesse ponto, lá em cima dando condição, em cima da VWAP, né? Você podia ter esperado passar a VWAP, ou se entrou aqui, mais 9 pontos. Entrada no dólar, a próxima seria aqui, nessa região, ó. Histograma dando condição, média, box e delta. 3 minutos, 14 pontos. Gostoso de operar assim, né? Aqui não tem entrada pelo delta, você perde essa pernada aqui. Aqui você não tem box, né? Você tem delta, mas não tem box. Aqui, ponto de entrada, não tem histograma lá em cima. Tá? Então aqui você perde essa entrada, ou você poderia entrar aqui nesse ponto. Tá? Então aqui você tomaria um loss. Primeiro no dólar, hein? Primeiro loss no dólar. Aqui também teria mais um ponto de loss aqui, mas aqui a gente tem que ver próximo do topinho aqui e tudo mais, né? Então se você for fazer uma análise gráfica também, talvez você não entre aqui nesse ponto, porque o preço segurou aqui, ó, uma vez aqui, daí ele rompeu, ele segurou duas vezes, segurou a terceira vez, então você tem que esperar o rompimento, que foi o que aconteceu aqui, né? O delta dava condição aqui, tudo bem que é fim de pregão, né? Mas o delta deu condição aqui, ó, uma coloração mais escura, lá em cima também, rompendo a região. Aí você poderia entrar. Tá? Então, essa é a utilização do dólar, do delta no setup Arbalest. Tá? Lembrando que a análise gráfica é fundamental, tem que fazer, você não pode sair clicando que nem doido. Né? Esperar os rompimentos, que nem aqui, ó, essa região complicada. Espera o rompimento dentro das confluências do delta ali. Delta rompeu com pressão, tem histograma, média está na cor, box está na cor, faz a entrada. Então, basicamente isso. Essa é a forma de utilizar, fazer a leitura do delta. Tá? Então, você pode utilizar dessa forma. Se você quiser também, esse delta tá tão bacana, cara, se você colocar um gráfico aqui limpo, né? Vamos inserir aqui, cumulativo delta. Tirar essas linhas aqui, que para esse trabalho aqui a gente não vai precisar delas. Você pode só operar pelo delta se quiser. Ó, gráfico descendo, põe só uma média móvel ali que seja, delta negativo aqui, forte, vende. Delta positivo, compra. Delta negativo forte, vende. Delta forte positivo aqui, stop. Beleza. Tá? Então a gente pode se guiar só por isso aqui. Tá? Aqui, ó, mais uma comprinha, stop ele dá também. Tá? Então só um exemplo da utilização do delta nesse conceito aqui. Então só para vocês verem como a força desse delta, desse cumulativo delta aqui tá muito bacana, tá muito legal esse setup. Né? Então só uma explicação aí. O pessoal do nosso grupo VIP pediu um vídeo explicando a questão do delta. Lembrando, esse delta, o cumulativo delta aqui vai funcionar só na versão Profit, né? E esse setup ele foca um pouco mais no scalp, tá? Basicamente só no scalp. Então tem que entrar e sair bem rápido e analisar bem para não pegar a entrada sem a confluência 100% perfeita. Beleza, povo? Isso aí, qualquer dúvida, só me chama no Telegram lá, vou deixar meu Telegram no contato. O pessoal que quiser testar esse indicador, me passa uma mensagem aí. Tá uma versão aí para 30 dias, não, né? O teste é até dia 28, então são 26 dias de teste. Funciona aqui no simulador, funciona tudo certinho, tá? Não testem na conta real, testem no simulador primeiro. Eu mesmo estou testando ele bastante no simulador, para depois passar para real. Então, tem que ter esse cuidado aí, tá? Qualquer dúvida é só chamar. Isso aí, povo. Valeu, abraço.